Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Léo Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, do Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2026. Essa lição, esse trimestre tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E a lição atual, a lição número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. O texto-alvo diz: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 27, 23. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e deve tratá-los da mesma forma. Leitura bíblica em classe, Gênesis 27, do 1 ao 5, 41 ao 44. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse a seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acorde-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. Vamos então para a introdução desta lição. Nesta lição veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família, principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Então, esse é realmente um problema. Vamos aqui ao texto bíblico, né, meu amado irmão? Gostaria de ler aqui o versículo. Vamos lá. Versículo 28 do capítulo 25, né? Semana passada nós estudamos o 26, pulamos praticamente do 22, na lição anterior, que era o sacrifício de Isaac, para o 26, com Isaac já sem a presença de Abraão, morto, indo para Gerar, vivendo em Meleque, tudo que estudamos na lição passada. Mas no capítulo 25, depois que fala sobre a questão do nascimento das crianças, diz o versículo 27, e cresceram os meninos, Esaú foi varão perito em caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitava em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então veja bem, biblicamente, o motivo para o amor era verdadeiramente a questão da caça. Isaac gostava de um bom guisado, como nós vamos ver nesta lição, e como ele era um caçador, ele então poderia caçar bem. Jacó não se diz o motivo porque Rebeca amava mais a ele. Mas havia esse problema na família. E o que nós vamos estudar hoje, diz o título da lição, dois irmãos em conflito. Parte desse conflito tem a ver com essa questão de Isaac e Rebeca.
Mas parte desse conflito também não tem a ver com apenas a questão de Rebeca e Isaac amar mais um ou amar mais o outro. Foram circunstâncias que aconteceram na vida deles e que nós vamos aqui estudar no transcorrer da lição. Mas no final da a introdução diz: a predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família, porque o estopim do conflito veio a partir exatamente deste capítulo que nós estamos estudando agora, que é a questão sobre a bênção a qual Isaac ia dar, primeiramente para Esaú, mas acabou abençoando a Jacó, e nós vamos estudar aqui todas as dificuldades, todos os erros que todos cometeram, porque nessa história aqui, errou Esaú, errou Jacó, errou Rebeca, errou Isaac. Pastor, por que nós vamos aprender esses erros? Vamos aprender esses erros para nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. Temos falado isso desde o princípio dos estudos. Nós vamos ver Abraão e dizer: Abraão foi assim, Abraão fez essas coisas erradas, Abraão era um homem errado, ou Sara, ou Isaac, ou Rebeca, ou Jacó. Não, nós vamos ver as circunstâncias e vamos entender os seus erros e tentar aprender para não repetir no meio da nossa família, porque hoje é uma lição que fala sobre família, também os mesmos erros cometidos por eles. Então vamos aqui, os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho, Gênesis 25, 21. Então vamos voltar aqui, já vou ler até esse versículo, eu vou deixar até aberto aqui Gênesis, né? Que a gente vai ficar lendo. Então, vamos ver aqui o versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então ele orou insistentemente, aqui na Bíblia fala instantemente, né, que é o mesmo sentido, até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Então, veja bem, meu amado irmão, sempre que a gente fala sobre esse texto, tem que lembrar o seguinte: não foi Isaac que escolheu Rebeca para ser sua esposa. Foi algo divino, algo que veio da parte de Deus. Então, o que aconteceu? Abraão foi chamado por Deus e depois da velhice teve Isaac. Quando Isaac chegou a uma idade que ele achou por bem que Isaac deveria casar, ele não quis que Isaac casasse com nenhuma mulher daquela terra, e nós vamos ver isso, muito importante falar sobre isso agora, porque lá na frente nós vamos ver uma decisão errada de Esaú nesse sentido. Então, Abraão mandou Eliezer, seu servo, buscar lá na sua parentela uma mulher para Isaac. E quando Eliezer vai, Eliezer fala: se a mulher não quiser vir, ele falou assim: então você volta, está cumprido, você foi lá, tentou, não conseguiu, está tudo bem. Mas não leve meu filho para lá e nem pegue nenhuma mulher daqui e dê para ele. Não pegue uma mulher dessa terra, porque aquela terra o Senhor mandou destruir. A sua descendência seria destruída, porque o Senhor tinha abominado o pecado daquela terra. Então, Eliezer fez assim, Eliezer orou lá, quando chegou no lugar, e Deus respondeu através da vinda de Rebeca, quando Rebeca dá de beber a ele e ao seu rebanho, como ele tinha orado a Deus. E aí ele volta, Rebeca encontra com Isaac, o ama e passa a ser sua esposa. Então, foi Deus que escolheu a esposa para Isaac. E dentro dessa escolha de Deus, havia a questão, igualmente, de Abraão com Sara, que necessariamente teria que ter um filho para que continuasse. Agora, se a Rebeca era estéril, então isso ficava totalmente complicado. Então, Isaac, que era, como diz aqui, eu friso muito esse ponto que o autor falou, Isaac não orava só no momento de crise. Nós, cristãos, temos que entender isto.
Nós temos que ter um relacionamento de oração com Deus. Não é na hora que o problema está grande, difícil, complicado, que a gente não tem solução, a gente vai para os pés de Deus e pede a misericórdia dele. Quando tudo está bem, a gente descansa e acha que nós mesmos podemos resolver os nossos problemas e dar solução. Ele percebeu que ele não teria um filho naturalmente. Porque qual é o natural? Um jovem, uma jovem, né, um rapaz e uma moça, se gostam, namoram, estou falando aqui atualmente como é no Brasil, noivam, se casam, e quando se casam, normalmente, naturalmente, o filho virá, a não ser que um deles tenha algum tipo de problema. Agora, se um deles tiver algum problema, vão precisar de uma ação sobrenatural de Deus, como Isaac precisou, porque Rebeca era estéril. Mas como esse milagre veio? Veio através de oração. O autor da lição vai falar na frente, daqui a pouco a gente repete isso. Foram 20 anos de oração até que Rebeca possa engravidar. Então, Isaac ora por um filho. E aí, o autor aqui da lição nos diz, ao finalzinho desse ponto, o nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Nós temos que ter essa fé, orar, pedir a misericórdia de Deus. Mas por que ele recebeu, pastor? Ele recebeu porque era um plano de Deus. Não adianta eu orar, insistir e pedir alguma coisa a Deus, a qual não está dentro do plano dele para a minha vida. Se o plano dele não é este, eu vou ter que entender o plano dele e vou ter que me adequar ao plano dele e fazer como ele quer. Deus é soberano. E aí, muitos aí têm orado, mas não segundo a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou a igreja a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não impede que a gente tenha fé, que a gente crê que o Senhor pode fazer. Terça-feira passada eu estava na igreja de Caxias de Dias na oração e ali falando em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, no versículo 20 diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus continua operando milagre hoje, nós cremos no milagre de Deus hoje. Precisamos orar para que o milagre aconteça, mas tudo será de acordo com a soberana e maravilhosa vontade de Deus. Então, vamos aqui para a segunda subdivisão do ponto 1. Rebeca fica grávida. Deus atendeu as orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar o Senhor. Então, vamos ver aqui. Aqui já estamos no capítulo estudado hoje. Então, 27... Deixa eu ver aqui. 22. Não, ele citou errado aqui. Perdão, meu amado irmão. Ele citou aqui 27, 22, mas é 25, 22, aqui na lição. Então, vamos lá. 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então, disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então, o Eterno lhe fala, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Não era costume o mais velho servir ao mais novo moço. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito de primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano, está acima dos padrões ou costumes culturais. Vamos aqui, temos que comentar algumas coisas importantes aqui. Então, vamos lá. Rebeca engravida. Deus atendeu as orações e ela foi curada da sua infertilidade. Quando a gente lê o texto de Ana, quando ela também fica curada da sua infertilidade e ela dá luz a Samuel, e ela fala, Deus é aquele que pode dar a vida e tirar a vida. Tudo está na mão de Deus. E a infertilidade também é uma doença, que também pode ser revertida por Deus. Deus reverteu a de Ana, reverteu a de Sara, de Rebeca e de outras mulheres na Bíblia. Deus pode fazer isto, é um milagre da mão de Deus. Então, Deus operou ali uma cura divina. Quando ela engravida, ela sente algo diferente. Os bebês
brigavam. Quando uma criança no ventre da mãe, normalmente ela chuta, né? A gente até tem aquela coisa, pede ao pai botar a mão ali, ou o parente ali para ver. Agora tinham duas crianças, ela sentia que ali havia uma luta. E ela foi orar. É interessante ver, meu irmão, que Isaac era um homem de oração, mas Rebeca também era uma mulher de oração. Isso é muito importante para o casal. Com todos os seus defeitos, como vamos ver na frente, os erros que eles cometeram, mas eram pessoas de oração. E quando ela orou, Deus revelou a ela. E aqui ele fala uma coisa que eu quero colocar muito bem entendido para os irmãos. Pastor, Deus, ele predestinou Jacó para receber a bênção, Esaú. Não, eu não acredito na predestinação fatalista. Eu entendo que Deus, na sua presciência, revelou a Rebeca o que iria acontecer. Deus não obrigou, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, ninguém a mentir para ninguém, não foi Deus que estava naquela questão da mentira, do engano, não. É o homem que age. Deus mostra o caminho correto. Os primogênitos estavam escolhidos, sim, Deus matou os primogênitos lá e depois todo primogênito de Israel deveria ser resgatado. Mas Deus não está preso realmente a nada. O autor aqui da lição no subsídio, ele fala algumas colocações aqui, por exemplo, na Bíblia, né? Isaac ficou acima de Ismael, que era primogênito, Jacó acima de Esaú, José e Judá acima de Rúben, e aí tem explicações lá na lição específica, não vamos falar. Moisés acima de Arão, Arão era o mais velho, mas Moisés aqui Deus escolheu para tirar o povo do Egito, toda aquela situação lá. Davi acima dos seus irmãos, Davi era o último filho, o filho mais novo, e, no entanto, ele que foi escolhido o rei e não os outros irmãos, e Salomão acima de Adonias, que era o mais velho. Então, nós vamos ver que Deus ele faz da maneira que ele quer. Tá? Logicamente, ele olha para o homem e sabe, ele conhece antes que eu possa saber, que você possa saber como será o nosso comportamento. Não que ele nos predestinou a fazer aquilo, mas na sua presciência. E aí o Senhor avisou para ela, o menor servirá ao maior. Deus não tem, ele é soberano e ele está acima de todas as coisas. Isso é uma grande verdade. Agora vamos ver aqui o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu luz a dois gêmeos. Capítulo 25, versículo 26. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ao qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou, como diz aqui no texto que nós acabamos de ler, como versículo 27, não, para 26. Aqui também suplantador. Então vamos lá, meu amado irmão. 40 anos, como falamos, né? Ele casou com Rebeca quando tinha, aliás, 20 anos. Ele casou quando tinha 40 e com 60 anos nasceu o filho. Então foram 20 anos de oração, uma gestação diferente. Primeiro porque, como falamos, não foi de uma forma natural. Quando dizemos natural, é no seguinte sentido. Rebeca e Isaac poderiam, como marido e mulher, ter quantas relações sexuais quisessem, possíveis for, e não nasceria um filho se Deus não curasse Rebeca. Então precisava de um milagre. Não adiantava eles tentarem, como devem ter tentado sempre, mas precisavam da ação de Deus. Então foi a oração,
a confiança, a fé, o poder de Deus operando, que veio a nascer aquelas crianças. Também, ele chama aqui de singular, né? Única até aquele momento, porque é a primeira vez na Bíblia, então nós estamos na história da humanidade, começa lá com Adão, passando por todos os personagens até chegar àquele momento. Isso não quer dizer que antes não tivesse nascido nenhum gêmeo. É a primeira vez que a Bíblia relata, ok? Mas não está lá para trás, a gente não sabe se algum outro homem ou mulher, dentro daqueles povos que ali existiam até agora, havia tido gêmeo, mas é a primeira vez que a Bíblia registra, inclusive, esse parto múltiplo, nascendo duas crianças, até o parto é narrado. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo, porque era uma criança com bastante cabelo. Então recebeu esse nome. Depois também foi dado, posteriormente, o nome de Edom, vermelho, e aí tem algumas explicações por causa disso. E, segundo o costume, ele teria o direito de primogenitura. Somente, meu amado irmão, veja bem, como estudamos no ponto anterior, Rebeca já tinha orado e Deus tinha falado que o menor serviria o maior. Isso não aconteceu, tirando a questão até da primogenitura em si, lá na frente, não sei se a gente vai chegar a estudar essa parte especificamente, Jacó, quando ele vai para o Egito e descobre que José está vivo e fica morando lá até ele morrer, depois ele trazem seu corpo para ser enterrado em Macpela. Antes dele morrer, ele chama José, que traz seus dois filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. E Jacó vai abençoar. Então era a mão direita sobre o mais velho, a mão direita sobre o mais velho, e a mão esquerda sobre o mais novo. Jacó inverte, coloca a mão direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho e começa a abençoar. José quer reverter e fala, não, meu filho, esse vai ser grande, esse vai ser abençoado, vai correr tudo bem com ele, mas o menor será maior do que ele. Então, veja bem, meu amado irmão, Jacó estava falando aquilo dele, não, a Deus estava colocando na boca dele aquelas palavras, porque Deus, na sua presciência, saberia. Tanto é que Manassés, sendo o primogênito, mas lá na frente, quando a tribo do norte separou a tribo do sul, a tribo do norte, Judá e Israel, muitas vezes o povo do norte é chamado de Efraim. Aquelas 10 tribos é chamado de Efraim. Então veja que o menor suplantou ao maior. E aqui isso haveria de acontecer também. Jacó agiu como um suplantador, como enganador, nós vamos ver isso daqui nos próximos pontos aqui, que são os pontos principais da lição, porque agora nós estamos vendo o quê? Qual a lição? O conflito entre irmãos. Até agora nós vimos o nascimento, nós vimos a oração de Isaac. Agora que nós vamos entrar nesta parte conflituosa e aquilo que eu falei na minha introdução. Nós vamos ver o erro de Jacó, o erro de Esaú primeiramente, o erro de Jacó, o erro de Isaac, o erro de Rebeca, para aprendermos e não cometermos os mesmos erros conosco. Então vamos lá. Esaú vende a sua primogenitura. Preferência entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família, de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais Esaú. Já lemos e vemos que é isso que a Bíblia diz. E o seu primogênito. E Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro, gostava de cozinhar. Provavelmente era isso também. A Bíblia só cita que ela gostava mais de Jacó. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. Preferência por um dos filhos causa ciúme, divisão, problema com a autoestima e a disfunção familiar. Então, isso o título é Esaú vende sua primogenitura, mas ele ainda não entrou no assunto. Ele vai entrar no assunto agora no ponto 12, o valor da primogenitura. Mas ele já entra na questão dessa preferência. A preferência, ela é dita, né? Eu li aqui para os irmãos, dia 25, ela vem antes da questão da primogenitura.
não sabemos até onde influenciou. Mas o que temos que aprender? Temos que aprender o seguinte, meu amado irmão. Se um casal tiver mais de um filho, porque se o casal tiver um filho só, não tem como preferir, só tem aquele. Mas se o casal tiver mais de um filho, 2, 3, 4, 5, 10, não importa quanto seja, eles não podem demonstrar isto. Ele diz aqui uma coisa interessante, ele pode ter mais afinidade com o filho. Tem um filho que é mais chegado ao pai ou à mãe, que é mais carinhoso, que é mais zeloso, né? Isso tudo existe nas famílias, e não é problema. Mas veja bem, eu vou colocar algo que eu acho muito importante, que eu sempre aprendi isto, e também procuro ensinar. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, que nos deu por um tempo, para que pudéssemos ensiná-los, pudéssemos cuidar deles, e eles depois vão ter a sua própria vida. O meu pai dizia algo que algumas pessoas não gostam, algumas pessoas não concordam, mas ele dizia para minha mãe, família são eu, você e as crianças. O restante é parentes. Porque você vai ver aqui nessa própria história que Isaac fez a sua família. E a sua família era Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú. Chegou a um determinado momento, Jacó foi para Padã, Esaú foi viver a sua vida também com as suas esposas, e cada um viveu a sua vida. E nós vamos ver na vida de outros homens, mulheres de Deus, a mesma coisa acontecendo. Então vai ser um momento que cada um vai criar a sua própria família e vai cuidar da sua própria família. Então, uma nova família foi criada. É lógico que tem um vínculo do parentesco, e aí temos parentes, temos pessoas que nos são, somos gratos pela vida dela, amamos elas, mas a família é aquele núcleo que ali começou. Nesse núcleo, sendo mais de um, o pai e a mãe devem tratar igualmente a todos. Aqui, a lição, nós já estudamos isso num trimestre lá para trás, uma lição específica que falou sobre isso, não me lembro qual o assunto daquele trimestre, mas nós estudamos isso especificamente até com esta questão de Rebeca e Isaac. Nós vamos ver aqui no transcorrer, com as atitudes que eles tiveram depois, eles já tinham esse pensamento. Aí aconteceu o fato da venda da primogenitura. E depois a questão da bênção. Na questão da bênção, isso foi ficar bem realçado. Isso causou um conflito, isso causou um problema, poderia até ter causado uma morte no meio da família. Porque ele diz aqui no final, a preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problema com a autoestima e disfunção familiar. Então, um filho que não é querido pelo pai pode ter um problema de autoestima. Ou pode ter ciúme entre os dois, pode ter uma divisão, porque nós vamos ver que a princípio essa predileção causou uma divisão entre Esaú e Jacó. Lá na frente, quando Jacó volta de Padã, eles voltam a se reunir, voltam a estar juntos, ou conviver bem, mas houve um problema seríssimo por causa desta situação. Agora vamos entrar nessa parte muito importante da lição, que é essa parte da primogenitura. O valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito disputava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar, e era também receber uma porção dupla da herança. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Deuteronômio 21, 17. Essa lição, inclusive, o autor não cita muitos textos bíblicos, não. Realmente, nessa lição não são citados muitos, não. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá o primogênito, vou até ler o direito primogênito, que ele citou só o 17, mas bom. Quando o homem tiver duas mulheres, no caso do Isaac,
Uma quem ama e a outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar aos seus filhos que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, por conta daquele o princípio da sua força, direito ao primeiro de nascer. Lógico que esse assunto trata de uma situação onde o homem pudesse ter duas mulheres, mas aqui especificamente no ponto, ele tinha uma única mulher. Isso é algo que eu acho bastante interessante na vida de Isaac, mas tinha dois filhos e aí veio essa situação. Então veja bem, meu amado irmão, tinha direitos. E por que ele está falando isso aqui? Por que ele está falando? É lógico, pastor, lá no tempo do Esaú e Jacó, tinha lei lá dizendo dessa dupla? Não. Mas, veja bem, o que tinha para Esaú? Eu sempre falo, vamos lá. Hoje, até hoje, no meio dos judeus, e nós, os cristãos também, falamos que nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Vários anos, né? Viveram lá atrás, 3.000 anos, não sei. Isso é dito. Você vai ver na Bíblia várias vezes isso no Novo Testamento. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E isso não seria se Esaú jogasse fora a bênção. Esaú não ficasse preocupado com a primogenitura. Hoje nós estaríamos falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Ora, quanta coisa ele perdeu. A bênção a qual Deus em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus era da tribo de Judá. Jesus, como diz no Apocalipse, é o leão da tribo de Judá. Judá é um descendente direto de Jacó. Se Esaú permanecesse na bênção, a bênção viria através de Esaú. Olha quanta coisa ele perdeu. Ele não estava preocupado com a sua primogenitura. Estamos preocupados mais com o quê? Com as bênçãos materiais? Estamos mais preocupados com as coisas deste mundo ou estamos mais preocupados com as coisas espirituais? Qual a nossa posição diante de Deus? Ou não estamos ligando para nada? Estamos aprendendo aqui. Eu disse que a gente ia falar o erro de Esaú, o erro de Jacó, o erro de Isaac e de Rebeca. De Isaac e Rebeca já vimos aqui no ponto anterior. Amar mais um filho e o outro amar mais o outro filho. E causar uma divisão na família. Mas agora estamos começando a entrar no erro de Esaú. Vamos para o ponto 3, que é até bem extenso, e que vai nos falar sobre exatamente o que diz o título desse ponto. Esaú vende sua primogenitura. E agora Esaú vende seu direito à primogenitura, a subdivisão 3. Eu vou só pedir licença para tomar um pouquinho d'água, porque além de estar um pouco calor, também estou com a garganta um pouco seca. Então vamos lá. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. E aí depois eu vou comentar essa frase do autor aqui. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó disse que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do conselho do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares, agiu de modo imediatista, desprezando o direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Como diz aqui o versículo 34, do 25, né? Aqui, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado gentil, ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se, assim despejou Esaú a sua primogenitura. Vamos lá.
Continuando aqui. No entanto, Jacó reconheceu o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do conselho de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior, mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Então vamos lá. Primeira frase. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Eu tiraria, francamente, meu irmão, a palavra espertamente. Eu colocaria aqui, Jacó preparou um prato saboroso. É o que a Bíblia diz. Aqui não consigo ver na Bíblia que Jacó já estava com o propósito. Até, meu amado irmão, por quê? Qual a explicação que o pastor Hélio dá? Vamos ver o versículo seguinte. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço de comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Nós explicamos que é vermelho. O prato era vermelho, era um guisado vermelho. E disse Jacó, vende-me hoje a sua primogenitura. Vamos lá. E disse Esaú, eis que estou onde morrer, estará, e para quem me servirá logo a primogenitura? Então veja bem, meu amado irmão. Jacó preparou. E Jacó sabia que Esaú ia chegar naquele estado? Sabia que Esaú não poderia esperar um pouco? Veja bem, a gente às vezes fala assim, é uma forma de expressar, né? Eu estou morto de fome. Isso é uma expressão que no Brasil se usa quando você está perto do horário, por exemplo, do almoço, de um horário, enfim, de uma refeição, e você já passou um tempo sem comer. Estou morto de fome. Mas, meu amado irmão, será que por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos, né? Eu chego no lugar, por exemplo, eu não tenho carro, mas se eu tivesse um carro, estou morrendo de fome, eu chego no lugar, se eu for preparar comida para eu comer, vai demorar mais 1 hora. Mas alguém já tem uma comida pronta. E a pessoa chega para mim e fala assim, não, eu te dou essa comida se você me der o teu carro. Será que alguém hoje trocaria? E olha que eu estou falando de coisas materiais. Daria o carro para a pessoa, ficar num prato de comida, ou esperaria mais 1 hora e prepararia uma comida? Alguém vai dizer, não, pastor, hoje eu ligaria para o iFood e pediria uma comida. Não, eu estou dizendo, no sentido que você pode me entender bem, que a pessoa não teria nenhuma outra condição a não ser eu comer aquela comida ou esperar um tempo para preparar uma comida e comer. Logicamente, naquele tempo não tinha geladeira. Hoje você vai na geladeira, pega qualquer coisa, come ali, e passa o tempo, enrola. Mas veja bem, ali realmente Esaú estava faminto. Mas veja bem, meu amado irmão, Jacó foi errado, pastor? Sim, meu amado irmão. Jacó foi errado em fazer essa proposta para o irmão. Se ele tivesse, e como vemos, ele teria esse direito à primogenitura, ele teria que esperar que Deus, no momento certo, agisse. Eu vou dar um exemplo. Davi era ungido rei de Israel. Eu até tive a oportunidade de ler, hoje, eu estou acabando de ler 1 Samuel, e Davi teve 2 oportunidades. Hoje eu vi a segunda oportunidade de matar Saul. Saul estava perseguindo. Deus deu um sono profundo a Saul, a todos os seus companheiros. Davi foi lá e alguém queria avisar e queria cravar a cabeça de Saul e falou, não, eu não vou tocar no primogênito seu. Se ele tiver que morrer numa batalha, acontecer alguma coisa, vai acontecer. E aí Deus vai fazer com que ele tinha unção. Ele já tinha sido ungido rei. Mas ele esperou, não fez nada contrário a ninguém para tomar. A gente viu semana passada a questão da inveja, na lição passada. Eu até dei uma explicação na lição presencial na igreja. Alguém perguntou para mim, pastor, se eu quiser tocar igual fulano, isso é inveja? Ou assim, alguma coisa parecida? Eu disse, não, inveja seria você desejar ter aquela posição de fulano e para isso fazer alguma coisa contrária, como os pastores de Gerar fizeram contra Abimeleque. Então aqui,
Jacó poderia simplesmente falar, você é meu irmão, nós somos irmãos, então toma aqui, come, mata a tua fome, está tudo certo. Mas ele fez a proposta. Ah, pastor, isso tira, por Jacó não ter sido correto, tira a responsabilidade de Esaú? De maneira nenhuma, a Bíblia não tira isto. A Bíblia diz que ele foi um profano em fazer isto. Porque, como eu um pouco comentei até no ponto anterior, e o autor comenta mais aqui, né? Olha o que ele desprezou. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de sopa, demonstrou tão pouco que valorizava o direito. A bênção de Deus, garantia da promessa do conceito de Senhor com Abraão, ele não valorizou a primogenitura nos termos espirituais e familiares. Você acha que realmente Esaú ia morrer porque chegou cansado e estava com fome? Alguém morre por causa disto? Não. Não iria morrer. Ele não ia morrer porque chegou cansado e estava com fome. Jacó, se ele dissesse, não vou te dar a primogenitura, e Jacó falasse, não vou te dar o prato, ele iria, Deus ia suprir para ele. Inclusive, tem essa questão. Vou dar um exemplo diferente para você entender. Certa vez, Sansão foi cercado pelos filisteus e ele achou uma queixada de jumento, tem uma caveira no jumento, e com aquela caveira ele matou 1000 homens. Mas aí ele teve muita sede. E aí ele clamou, o Senhor falou, Senhor, o Senhor acabou de fazer um grande milagre através de mim, e agora eu vou morrer de sede. O Senhor fez com que saísse água daquela queixada e bebeu a água ali. Até no texto lá fala, chamado fonte dos que clamam. Então veja bem, meu amado irmão, não foi a primeira vez. Jesus, lá, o seu discípulo falou, Senhor, só temos 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão para alimentar. E Jesus multiplicou o pão e peixe. E Eliseu, certa vez, com 20 pães, saciou 100 homens. Então, veja bem, meu amado, Deus poderia fazer. Jacó foi errado e Esaú foi errado já neste momento, em que Esaú não levou em conta nada. Ele só preocupou com aquele momento. Ele desprezou aquilo de mais importante que Deus tinha dado a ele. Aí ele vai dizer que Jacó usou de esperteza, depois de engano, esperteza nesse momento, engano depois lá na questão que a gente vai estudar no ponto 3, para conseguir a sua bênção. Todos cometeram erro. Todos haviam cometido erros. Mas ele diz aqui no ponto final, família, não existe família perfeita, e não invalida a bênção de Deus. Porque Deus, mesmo com todas essas questões que aconteceram, Deus continuou abençoando Isaac. E Deus já continuou abençoando Jacó. Aqueles que são fiéis ao Senhor. Esaú, infelizmente, se perdeu lá no futuro, foi um homem próspero, tem uma família próspera, mas depois a sua descendência, hoje você não encontra. Hoje você encontra descendente de Isaac, de Jacó, de Abraão, mas não descendente de Esaú. Vamos lá, meu amado irmão, para o ponto 3. Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não chegava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes da sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir, enganar o próprio marido e pai de seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve de fugir da sua casa e ela nunca mais o veria novamente. Então, olha que coisa complicada. Só aqui já dá para a gente ficar bastante tempo, mas o nosso tempo de vídeo aqui já está curto, que eu acabei me estendendo no ponto anterior. Então, veja bem. A venda da primogenitura já que não ficou só entre Esaú e Jacó. Provavelmente, com certeza, Isaac e Rebeca sabiam. E havia aquela palavra que Deus tinha dado a Rebeca, que o maior serviria o menor. Mas, em algum momento, parece que Isaac ficou doente e achou que ia morrer. Pastor, ele morreu? Ele não. Só Jacó passou 20 anos lá em Padan, voltou, viveu um tempo depois que Isaac morreu e depois que ambos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então veja que ele achou que ia morrer.
mas já estava velho, já não estava enxergando direito. E ele falou para Esaú, vai lá, caça o animal, faz um guisado como eu gosto, vem aqui, eu vou comer, e aí eu vou te abençoar. Ele queria dar a bênção a Esaú porque ele tinha essa predileção para Esaú. Pastor, isso dava direito a Rebeca fazer o que ela fez? Não. Meu amado irmão, como falamos na semana passada e vamos repetir hoje, a mentira de Abraão, a mentira de Isaac sobre as suas mulheres, essa mentira de Rebeca para Isaac, não é, e mesmo assim, Deus abençoou eles, mas não porque mentiram, apesar de terem mentido. Então, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Ele diz que o crente tem que ter a palavra sim, sim, não, não, passar disso de procedência maligna. Não poderia fazer isto. Ela poderia chegar lá e conversar com Isaac. Isaac, meu esposo, você está vendo, eu sei que tem que abençoar, mas olha só, Deus já tinha falado comigo. É o Jacó que vai que tem a preferência. E olha, o Esaú já jogou fora a primogenitura. Mas ela preferiu enganar. E levou o seu filho a enganar. E como diz aqui, no final do ponto, ela pagou um preço caro por isso. Qual o preço, pastor? Por Esaú querer matar Jacó depois da bênção que ele recebeu. Então, ela mandou ele para Padana. E nesse ínterim, que ele estava lá em Padana, ela morre. Então, ela não viu mais o seu filho. Ela não viu mais o seu filho após esse episódio. Ele foi embora e quando ele voltou, ela já tinha morrido. Olha que situação. Uma mentira, porque se ele não tivesse mentido, Esaú não teria raiva dele, não teria vontade de matá-lo, ele continuaria ali. Ah, pastor, mas ele ia casar com a mulher dali? Provavelmente não. Em algum momento eles iam enviar ele. Mas quando ele é enviado, você pode ver aqui, ó, no final, a gente vai tocar aqui, vou adiantar um pouco o assunto, né? A lição fala lá, capítulo 27 aqui, deixa eu ver, aqui, no final do capítulo 27, agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. Então, era para ele ficar uns dias. Acabou dentro dele sendo enganado, porque ele enganou muito, mas depois ele foi enganado, depois vocês vão ver outras lições para frente. Até que Deus muda o coração dele lá, quando transforma ele em Israel. Mas isso a gente vai ver depois, né? Outras lições para frente. Ele foi enganado lá e ficou lá, ficou até completar 20 anos. E aí ela não mais o viu. Vamos aqui para ver na subdivisão 2 o plano de Rebeca. Qual era o plano dela? Rebeca queria ter um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria palpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências mais para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou Jacó, mas a trama enganosa foi descoberta quando Esaú chega, né? Esaú ficou revoltado e angustiado e ponto a querer matar Jacó. Este triste episódio nos mostra que a predileção e a mentira, o engano, prejudicam o relacionamento familiar. Isso é verdade, como já vimos no ponto anterior. Então, o que ela fez? Ela ouviu, chamou Jacó e falou assim, teu pai vai abençoar Esaú, depois que ele fizer um guisado, ele foi caçar. Traz 2 cabritos, eu vou matar os cabritos, e aí vou fazer um guisado. Ele falou, mamãe, mas eu sou liso e Esaú é peludo. Ele falou, não, deixa comigo. Aí ele assentiu, ele aceitou a mentira da mãe. E aí ela bota a roupa de Esaú nele, ele cobre a mão dele com o pelo do animal, e ele entra. Pastor, ele consegue enganar Jacó
Não, você vai ver, ele consegue enganar Esaú, perdão, ele consegue enganar Isaac, falando o nome errado aqui. Vamos ver aqui como é que aconteceu. E veio ele a seu pai e disse, aí vem Jacó no lugar de Esaú. Eis-me aqui, quem é meu filho? E Jacó disse, sou Esaú. Então mentiu. Ele era Jacó, não era Esaú. Teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta agora e me abençoa, aceita. Aí Isaac falou, como isto tão cedo achar? Já achou estranho a rapidez com que veio a comida. Aí ele mentiu de novo. Senhor teu Deus me mandou ao teu encontro. Então usou até o nome de Deus para mentir. Aí ele falou, chega-te para que eu te apalpe. Ele apalpou e viu ele peludo. Aí ele falou assim, a voz é de Jacó. Então ele entendeu que a voz era de Jacó. Porém as mãos são as mãos de Esaú. Não o conheceu, porque o irmão estava cabeludo, e abençoou. Aí ele deu a bênção para Jacó, como estivesse dando para Esaú. Esse foi o plano, esse foi colocado. Meu amado irmão, como diz aí um ditado popular, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Então, Esaú voltou, e Rebeca sabia disso. Jacó também sabia disso. Esaú ia voltar, Esaú ia preparar o guisado, Esaú ia entrar lá e pedir a bênção, e ia descobrir que Jacó fez aquilo. Não era nem como, vão enganar, nunca vão me descobrir. Não. Eles fizeram sabendo que eles fizeram correndo para que agora não houvesse. E quando Esaú entra e fala, Esaú até chora, quando o Isaac percebe e fala para ele que Jacó tinha tomado a benção, ele falou, não tem mais benção para nenhuma. E aí falou lá queria ser abençoado aqui, ó, ele diz aqui no versículo 37, Isaac disse para ele, Esaú, eis que tenho posto por Senhor sobre ti, ou seja, Jacó sobre o Senhor. Teus irmãos lhe tenham dado por servo de trigo, boas tenham dado, o que eu vou te dar? Aí ele falou, mas só com uma bênção qualquer. Aí ele falou, sua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. A tua espada viverás, e ao teu irmão servirás, e quando te libertares, não sacudirás teu jugo do teu pescoço. E aí tem várias interpretações aqui, inclusive, por exemplo, no tempo que Cristo esteve aqui na terra, Herodes era um descendente de Esaú que estava ali governando sobre os judeus. Depois isso tudo acabou lá na frente, mas houve essa situação. Ele foi morar na montanha, aqui, com toda dificuldade. Mas ele ficou muito zangado. E aí trouxe essas consequências. Esaú ficou revoltado a ponto de querer matar o seu irmão. Voltamos à subdivisão 1. O que adiantou para Rebeca? Nada. Mas vamos lá. As consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus e nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a prestação de Sara, quando tentou ajudar o plano divino ao entregar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Isso ele se refere a Jacó, quando ele diz diante de Faraó, no capítulo 47, versículo 9, lá. Jacó morreu com 140 anos, Isaac viveu 180 e Abraão 175. Então ele viveu até menos do que seu pai e seu avô. Consequências. Depois Deus agiu na vida. Ele foi para Padanã, foi enganado por Labão. Vamos ver isso lá na frente. E depois, quando ele volta, ele é mudado. Se transforma num novo homem diferente, que nós vamos ver isso também. Mas, meu amado irmão, para nós que somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, temos que evitar tudo isso. Pastor, só no relacionamento com marido e mulher, preferir filho? Não, qualquer relacionamento que nós tivermos. A mentira não é de Deus, a mentira não é boa para ninguém. Sempre dizer a verdade, pagando o preço que tem que se pagar. E esperando o momento certo. Se Deus tem uma bênção para a tua vida, uma promessa que Ele vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer, não precisa de ajuda. Ele compara aqui
essa ajuda que Rebeca e Jacó quiseram dar, né, a Deus, com a ajuda que Sarai quis dar a Deus, dando H para Abraão. Olha o problema. Muito complicado. E aí deu problema. Agora vamos ver a conclusão, que vai nos dizer aqui um resumo do que estudamos. Vimos que Esaú desprezou o seu direito para uma genitura e sofreu consequências desastrosas. Então, o erro de Esaú. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família. Vimos aí tudo o que aconteceu, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Depois ela nunca mais viu o Jacó, que foi lá para Padana. Ela morreu e ele estava em Padana. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus em sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos da sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Grandes lições tiramos dessa lição aqui nós estudamos a lição passada, falamos, né? Estudamos o nascimento de Isaac, mas Abraão estava lá. Vemos o sacrifício de Isaac e Abraão estava no meio da história. Agora vimos semana passada Isaac, o herdeiro da promessa, com Abraão já não estando na situação. E agora nós já entramos na parte que vemos Isaac e Jacó. Então já começamos a estudar o final de Isaac e o início de Jacó. Porque voltamos lá ao que falamos lá no início da introdução, sempre falamos nas nossas introduções, o título do trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. É o que estamos aprendendo nessas lições. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a experiência transformadora de Jacó. Então ele vai dar um certo pulo, né? Não é desse recado aqui, nem vai dar um pulo, ele vai falar na sua viagem para Padarã, quando ele tem a visão da escada e Deus começa a mudar a vida de Jacó. Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem todos com Deus.